Retornamos com o nosso segundo bloco de Direito Empresarial. Vamos recapitular brevemente o que nós estudamos no último bloco. Nós vimos, em primeiro lugar, que Direito Empresarial é uma disciplina super legal, que vai ser a disciplina preferida de vocês a partir de agora. E vimos a evolução da disciplina. Vimos que uma primeira fase, na era medieval, nós tínhamos um direito mercantil, em que aplicávamos a disciplina aos comerciantes das corporações de ofício. Esses comerciantes se reuniam em grupos, e aplicavam os usos e costumes daquelas corporações e eles próprios indicavam juízes. Então, nós tínhamos uma jurisdição privada para dirimir eventuais conflitos. Com a evolução e com a intensificação nas trocas e na mercancia, nós tivemos uma segunda fase, que é chamada de direito comercial, que está fundada na teoria dos atos de comércio. A partir dessa teoria, a gente não vai mais aplicar o direito apenas aos comerciantes das corporações de ofício. Nós vamos aplicar esse direito comercial a todos aqueles que praticarem os chamados atos de comércio. E o que são esses atos de comércio? São algumas condutas que são indicadas pelo próprio legislador, ou seja, passamos aqui a ter um direito positivado com uma lista, com um rol das condutas que seriam consideradas como atos de comércio. E uma vez caracterizada uma dessas condutas, ou seja, uma vez presente um ato de comércio, nós iríamos reger aquela relação jurídica pelo direito comercial. E, portanto, essa teoria do ato de comércio, do direito comercial, limita a disciplina de uma forma objetiva. Aplica o direito comercial se tiver presente o chamado ato de comércio. Então, temos, primeiramente, o direito mercantil, evoluímos para o direito comercial e, mais recentemente, passamos a adotar uma terceira fase, que é chamado de direito empresarial, porque a gente passa a adotar a teoria da empresa. A partir de agora, nós vamos aplicar o direito empresarial sempre que estivermos diante de uma relação que envolva uma empresa e um empresário. Então, eu não vou mais verificar se está, naquele caso concreto ou não, sendo praticado um ato de comércio. Não vou mais delimitar a aplicação da nossa disciplina de forma meramente objetiva, mas sim de forma subjetiva. Vou verificar no caso concreto se existe ali a figura, a pessoa do empresário e da atividade econômica organizada, da empresa, para fins de aplicação ou não da nossa disciplina. E vamos também alargar o objeto na medida em que a teoria da empresa considera, assim, também os prestadores de serviço como empresários, porque para ser caracterizado como empresário, basta que seja titular de uma atividade econômica organizada para circulação de mercadorias e ou serviços. E aí, uma vez que estudamos a evolução da nossa disciplina, nós aprendemos a diferença entre empresa e empresário. Vimos que empresa é a atividade econômica organizada, não possui personalidade jurídica, porque ela é uma mera ficção jurídica, ela é uma atividade. Ao passo que o empresário, sim, o empresário é o titular da personalidade jurídica, é a pessoa que vai exercer aquela empresa. Então, o empresário é o detentor da personalidade jurídica. E terminamos o nosso bloco justamente falando do conceito de empresário e do parágrafo único do artigo 966, que são as pessoas que não podem a priori, ser consideradas como empresárias, ainda que exerçam uma atividade econômica organizada, que são os profissionais intelectuais. E aí eu trouxe aqui para vocês o exemplo, eu sendo médica, num consultório pequenininho, e eu sendo médica numa clínica maior. No primeiro caso, como tinha o elemento da pessoalidade,
que é o segredinho, para a gente saber se eu posso ou não ser considerada como empresária, se eu for uma profissional liberal. Se tiver, no caso concreto, o elemento da pessoalidade, eu não posso ser considerada, eu não posso ser configurada como empresária. Já no segundo exemplo que eu trouxe para vocês no último bloco, né, de uma clínica que os pacientes iam não procurando a médica Tatiane, mas sim procurando o serviço de ortopedia, veja, não estou procurando um profissional específico, especializado naquilo, mas sim um serviço, aí eu não tenho mais o elemento da pessoalidade e, portanto, eu poderei sim, ainda que eu exerça a medicina lá eventualmente, eu poderei ser considerada, nesse caso concreto, como empresária. A respeito desse assunto, nós temos enunciados do CJF. Gente, na nossa disciplina de Direito Empresarial, inclusive eu trouxe na aula uma aula que eu falo sobre informativos, né? Eu trago muitos enunciados do CJF, que é o Conselho de Justiça Federal. Esses enunciados são importantíssimos em direito empresarial, porque eles consolidam a jurisprudência do STJ e o entendimento majoritário da nossa disciplina em vários temas. Então, é muito importante que vocês estudem, sobretudo, os enunciados das jornadas de direito comercial, a gente ainda chama de direito comercial nessas jornadas, né, do CJF, porque antes das jornadas de direito comercial, o direito empresarial era regulado lá nas jornadas de direito civil, mas mais recentemente nós tratamos, ainda bem, né, a nossa disciplina em jornadas específicas de direito empresarial, de direito comercial. Então, é muito importante que vocês conheçam esses enunciados e sempre que a gente tiver algum enunciado específico sobre a disciplina que a gente está estudando, o assunto que a gente está estudando de forma precisa, eu vou trazer eles aqui para vocês, tá? Porque eles são muito cobrados em prova. Em relação, então, ao conceito de empresário e esse parágrafo único do artigo 966, nós temos 3 importantes enunciados do CJF, da jornada, ainda nesse caso, esses enunciados ainda são da jornada de direito civil, quando o direito comercial ainda era regulado lá pela jornada de direito civil. E aí eu tenho o enunciado 193, que diz que o exercício das atividades de natureza exclusivamente intelectual está excluído do conceito de empresa, que é a primeira parte do parágrafo único do artigo 966. Porém, aí o enunciado 194, né, das jornadas de direito civil, trata sobre a parte final do parágrafo único do artigo 966. Os profissionais liberais não são considerados empresários. Em regra, os profissionais liberais não são considerados empresários, salvo, exceto, quando a organização dos fatores de produção for mais importante do que a própria atividade pessoal por ele desenvolvida. Esse enunciado, ele resume exatamente tudo que a gente estudou até agora no que tange o parágrafo único. Eu acho que é o melhor enunciado para explicar para vocês tudo que nós estudamos sobre o conceito de empresário. E, por fim, nós temos o enunciado 195, que diz: a expressão elemento de empresa, né, que está lá no finalzinho do 966, parágrafo único, demanda uma interpretação econômica, devendo ser analisada sob a égide da absorção da atividade intelectual, de natureza científica, literária, com um dos fatores da organização empresarial. Esse não ajuda muita gente, não. Os mais importantes sobre o assunto, e que, obviamente, são os que mais caem em prova, são os enunciados 193 e 194, a respeito desse assunto especificamente. Então, visto o conceito de empresa, visto o conceito de empresário e, sobretudo, do parágrafo único, né, quem não pode ser empresário em regra e quem excepcionalmente, ainda que seja profissional intelectual, pode sim ser considerado empresário, porque isso cai muito em prova. Vamos agora passar a estudar os tipos de empresário que nós temos no nosso ordenamento jurídico. Inicialmente, né, a primeira coisa que eu falo aqui para vocês, bem, essa aula há 1 ano atrás seria diferente, por quê? Até o meio do ano passado, nós tínhamos, até o mês de 2021, nós tínhamos 3 tipos de empresário no nosso ordenamento jurídico. Contudo, já em 2022, nós não temos mais
3 tipos de empresário no nosso ordenamento jurídico. Nós temos apenas agora 2 tipos de empresário no nosso ordenamento jurídico, e eu acho que isso vai ser pegadinha de prova e vai cair bastante, sobretudo em provas orais, né? Para magistratura, para MP, para defensoria. Por quê? Porque a gente tinha antes a figura da EIRELI, que era a empresa individual de responsabilidade limitada, que na verdade não era uma empresa, mas sim uma espécie de empresário, né? Tinha uma crítica muito grande da doutrina em relação a essa nomenclatura, a técnica dada pelo legislador, que obviamente não sabia nada de direito empresarial e chamou uma figura empresária como empresa, só para confundir mais a nossa cabeça, né? Mas, enfim, nós tínhamos a figura da EIRELI, né? Até meados de 2021. Contudo, com a Lei da Liberdade Econômica, né, que foi a Lei 13.874 de 2019, criou-se a figura da chamada sociedade unipessoal limitada, ou seja, passou-se a admitir uma sociedade composta por um único sócio de responsabilidade limitada. E veja, o que é isso que não uma EIRELI, né? Uma nova forma de EIRELI, só que sem ser chamada de EIRELI, mas sem ser chamada propriamente como uma sociedade de um único sócio. Então, desde o advento dessa chamada sociedade unipessoal limitada, restou quase que inócua a existência, né, da EIRELI por si só. Porque para que eu vou fazer uma EIRELI se agora eu tenho a figura da sociedade de um único sócio? Isso existiu pelo seguinte, galera. Bem antigamente, né, antes de 2011, antes de surgir a EIRELI no nosso ordenamento jurídico, nós só tínhamos 2 tipos de empresário, que era a figura do empresário individual. E quem é o empresário individual? É aquela pessoa física que exerce em nome próprio a atividade econômica organizada. E como é a pessoa física que exerce em nome próprio, ela possui responsabilidade direta e ilimitada pelas dívidas que ele assume em nome daquela atividade econômica. Então, olha o risco, né? É muito arriscado ser empresário individual. Não tem aqui o princípio da abstração e da autonomia patrimonial entre o que é patrimônio pessoal do empresário e o que seria o patrimônio social afeto à empresa, porque é o próprio empresário individual que exerce em nome próprio a atividade econômica organizada, respondendo de forma direta e ilimitada. Então, olha o risco que é empreender na qualidade de empresário individual. Você não está respaldando, você não está criando um escudo patrimonial para proteger o seu patrimônio pessoal. Então, muitas pessoas não empreendiam como empresários individuais porque era um risco muito grande. E aí elas queriam constituir, obviamente, uma sociedade empresária para poder assumir na qualidade de sócio uma responsabilidade limitada. E aí, com essa responsabilidade limitada, elas conseguiriam proteger o seu patrimônio pessoal de eventuais execuções por dívidas da sociedade. Então, isso seria muito mais interessante e incentiva o investimento em atividades econômicas, porque os sócios poderiam proteger o seu patrimônio pessoal. E aí, para isso, eles precisariam, obviamente, criar uma sociedade empresária. E para criar uma sociedade empresária, até 2019, era necessário, no mínimo, 2 ou mais sócios. Eu não poderia criar uma sociedade de uma única pessoa, ok? Então, o que muitos investidores faziam, né, que queriam empreender? Eles pegavam a tia-avó da fulana, da prima da minha colega, da vizinha, e colocavam lá no contrato social com 1% das cotas sociais, apenas como uma laranja, para fingir que existia ali uma sociedade empresária, mas, na verdade, ele que estava empreendendo sozinho. Mas ele fazia isso para adotar o tipo societário de sociedade limitada e conseguir, com isso, proteger o seu patrimônio pessoal, para ele não ser considerado um empresário individual, mas sim um sócio de uma sociedade
limitada. E aí tinha muitas críticas a isso, até que em 2011 surgiu a figura da EIRELI, né, que é a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada. O objetivo da EIRELI foi justamente não precisar mais dessa burla, né, ao ordenamento, de criar sociedades empresárias com um único sócio efetivo, né, e com laranjas. E aí a EIRELI é o quê? É uma modalidade, né, porque não tem mais, mas era uma modalidade de empresário em que se criava uma pessoa jurídica composta por um único instituidor. Veja, a gente não chama de sócio na EIRELI, né? Porque a EIRELI não é uma sociedade. A EIRELI é uma instituição jurídica, é uma PJ, uma pessoa jurídica, composta por um único instituidor. E esse único instituidor, ele possuía responsabilidade limitada pelas dívidas sociais. Então, com a instituição da EIRELI, com a criação da EIRELI em 2011, não mais foi necessário a figura das sociedades empresárias compostas por 2 sócios, mas na prática apenas um sócio, né? Porque tinha 99% capital e um outro tinha 1%. Então, acabou com a necessidade de burla ao sistema, porque passou a ter a figura da EIRELI. Ótimo, muito bem, a EIRELI vinha desempenhando esse papel de forma louvável, até que, em 2019, o legislador passou a admitir a sociedade de uma única pessoa, né? Que é a sociedade unipessoal limitada. Está lá no artigo 1052, parágrafo 1º do Código Civil. Essa lei 13.874, de 2019, passou a admitir a chamada sociedade unipessoal limitada. E aí eu pergunto para vocês, cara, se a partir de 2019 eu posso ter uma sociedade de um único sócio limitada, para que eu vou ter uma EIRELI, que nada mais é do que uma sociedade de uma única pessoa de responsabilidade limitada? São institutos iguais. E outra, a EIRELI exige para sua constituição um capital social mínimo de 100 salários mínimos. Então, exige um dispêndio de capital muito alto para a sua constituição. Ao passo que a sociedade unipessoal limitada, que passou a ser prevista lá no artigo 1052, parágrafo 1º, não traz nenhum capital social mínimo para a sua instituição. Então, veja, é muito mais interessante para quem quer empreender criar uma sociedade unipessoal limitada do que criar uma EIRELI. Para que eu vou ter 2 figuras praticamente iguais no nosso ordenamento jurídico? E por conta disso, né, em 2021, em meados de 2021, e mais recentemente, no final de 2021, com uma medida provisória, a EIRELI passou a ser extirpada do nosso ordenamento jurídico. Então, atualmente, 2022, nós não temos mais a figura da EIRELI. Todas as EIRELIs que existiam, né, antes vão ser automaticamente convertidas em sociedade unipessoal limitada, ok? Isso é muito importante, é uma inovação recente e acho que pode vir a ser cobrada em prova, beleza? Então, só para a gente recapitular, quais são, portanto, os tipos de empresário que nós temos hoje no nosso ordenamento jurídico, professora? Nós temos 2 tipos de empresário. O empresário individual, que é a pessoa física que exerce em nome próprio uma atividade empresária. Veja, se ele é uma pessoa física que está exercendo uma empresa, ele não vai constituir uma pessoa jurídica. É a pessoa física que exerce em nome próprio. E aí você poderia me perguntar, poxa, professora, mas o empresário individual tem CNPJ, né? Que é o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas. Sim, ele possui CNPJ, mas essa inscrição que ele possui é apenas para fins tributários e fiscais, para fins de benefícios, de fiscalização, e não porque ele é uma pessoa jurídica propriamente dita, ok? Ele é a pessoa física que exerce uma atividade em nome próprio e, portanto, ele possui responsabilidade pelas dívidas sociais de forma direta e ilimitada. Ele não é beneficiado pelo princípio da autonomia patrimonial. Então, é um risco muito grande empreender na qualidade de empresário individual, ok?
Muito bem. A segunda espécie de empresário que nós temos hoje, nós só temos hoje duas espécies, é a sociedade empresária. A sociedade empresária, sim, é uma pessoa jurídica que é constituída, em regra, por 2 ou mais sócios. E aí eu digo em regra porque, desde 2019, nós passamos a admitir a chamada sociedade unipessoal limitada, que é a sociedade de um único sócio, ok? E aí, qual a responsabilidade desses sócios, né? Aí vai depender do tipo societário que vai ser adotado por cada sociedade empresária. A responsabilidade da sociedade em si é sempre ilimitada. O que vai ser diferente é a responsabilidade de cada um dos sócios pelas dívidas sociais, ok? Muito bem, entendemos? Só para vocês entenderem a questão da Eireli, eu trouxe aqui um quadro que resume, né, a criação e a revogação da Eireli no nosso ordenamento jurídico. Ela foi criada lá em 2011, né? E aqui eu brinco, início do fim, né? Que é quando que ela passou a se tornar obsoleta, né? Desnecessária no nosso ordenamento jurídico, porque criou-se uma figura igual, só que até mais fácil, mais benéfica, né? A pessoa que quer empreender, porque não exige um capital social mínimo, foi a Lei 13.874, a Lei de Liberdade Econômica, em 2019. Passou a tornar a Eireli obsoleta, né? Desnecessária. A revogação tácita da Eireli veio com a Lei 14.191 de 2011, né, lá de agosto de 2011, que disse que as Eirelis, né, que existiam, elas iam ser transformadas automaticamente em sociedades limitadas unipessoais, independentemente de qualquer alteração em seu ato constitutivo. Isso é muito importante. Eu acho que isso pode sim cair em prova, né? Uma pegadinha. A Eireli acabou, porém, para regularizar essa transformação, né, societária da Eireli para a sociedade unipessoal, o instituidor deve se dirigir à junta comercial para realizar a respectiva averbação? Verdadeiro ou falso? Falso, porque o próprio artigo 41 da Lei 14.191 de 2021 diz que essa transformação vai ser automática, independentemente de qualquer alteração do seu ato constitutivo. E essa lei também, ela proíbe a criação de novas Eirelis, né? A partir dessa lei só pode ser constituídas sociedades unipessoais limitadas. E no finalzinho de 2021, dezembro de 2021, surge a medida provisória 1085, que prevê expressamente a revogação do artigo 980-A do Código Civil, que é o artigo que trata expressamente sobre a Eireli, beleza? Então, desde 2021, passou o finalzinho de 2021, passou a ser expressamente extirpada, revogada do nosso ordenamento jurídico, a nossa Eireli. Então, vamos agora analisar especificamente e mais a fundo a questão da responsabilidade civil do empresário individual. Então, nós vimos que nós temos dois tipos de empresário, o empresário individual e a sociedade empresária. O empresário individual, como nós já vimos diversas vezes, é a pessoa física que exerce em nome próprio uma atividade econômica organizada e, por ser a pessoa física que exerce em nome próprio, ele possui responsabilidade direta e ilimitada pelas dívidas sociais. E aí, eu só chamo a atenção de vocês para uma coisinha. Embora ele possua responsabilidade direta e ilimitada, existe uma ordem de execução em eventual processo que cobre uma dívida social desse empresário, né? É como se tivesse um benefício de ordem na execução, porque primeiro aquele credor vai ter que executar os bens afetos àquela atividade econômica, para só depois, se não tiver bens afetos suficientes para saldar aquela dívida, ele ingressar e indicar o patrimônio pessoal do sócio. Isso é chamado patrimônio de afetação. Isso está previsto expressamente, galera, no enunciado 5 do CJF, da Jornada de Direito Comercial, que diz o seguinte:
Quanto às obrigações decorrentes de sua atividade, o empresário individual, previsto lá no artigo 966 do Código Civil, responderá, em primeiro lugar, com os bens vinculados à exploração de sua atividade econômica. Então, existe uma ordem de execução do patrimônio do empresário individual. Primeiro, eu vou executar os bens afetos àquela atividade. E só depois, se esses não forem suficientes, é que eu posso executar os bens pessoais do empresário individual, porque a sua responsabilidade é direta e ilimitada, mas existe esse chamado benefício de ordem, ok? Outra questão importante sobre o empresário individual é sobre a outorga conjugal para a alienação dos seus bens imóveis. Lá no artigo 978 do Código Civil, a gente tem a seguinte previsão. O empresário individual casado pode... Aí, ó, gente, sempre que eu trouxer aqui em vermelho, quesitos da lei, né, a legislação, eu sugiro para vocês preencherem, marcarem, né, com marca-texto, esses trechos que eu vou preencher aqui em coloridinho para vocês. Vocês podem ver que eu tento colocar um monte de coisa colorida, e não é à toa, né? Só, mulher gosta de coisa colorida. Não, porque isso, gente, me ajudava demais na hora de estudar. A memória visual para o concurseiro é extremamente importante. Às vezes você está lá fazendo a sua prova, tem uma questão lá da prova, e aí você fecha o olho, cara, você lembra exatamente do seu VAD-MEA com coloridinho, você lembra do seu resumo coloridinho. Então, a memória visual é muito importante para o concurseiro, beleza? Então, grifem, até mesmo com cores diferentes de marca-texto, o VAD-MECUM de vocês, para criar uma memória visual e para também, nas provas de segunda fase, quando vocês podem consultar o VAD-MECUM, facilitar a encontrar aquela determinada matéria que vocês estão procurando, no caso, ok? Pronto, dica dada, vamos voltar aqui ao nosso caso concreto. A outorga conjugal, no caso do empresário individual, para alienar seus bens imóveis. O artigo 978 diz que o empresário individual casado pode, sem a necessidade de outorga conjugal, qualquer que seja o regime de bens, alienar os imóveis que integrem o patrimônio da empresa ou gravá-los de ônus real. Então, se a prova objetiva vier de acordo com o Código Civil, vocês têm que marcar essa alternativa como correta, beleza? O empresário individual, ele pode, sim, alienar ou gravar os seus bens imóveis que integrem o patrimônio da empresa sem necessidade de outorga conjugal. Mas se isso vier numa prova discursiva de vocês, aí vocês precisam situar o examinador para o caso concreto. Vocês têm que analisar o caso concreto. Por quê? Não é simples assim, né? O enunciado 52 do CJF regulamenta esse dispositivo. Então, façam uma remissão do artigo 978 do Código Civil com o enunciado 58 do CJF, que vai explicar melhor a interpretação sistemática que nós temos que ter desse dispositivo. Vejam, o enunciado 58 diz que o empresário individual casado é o destinatário da norma do artigo 978 e não depende da outorga conjugal para alienar ou gravar de ônus reais o imóvel utilizado no exercício da empresa. Beleza, até aqui ele só reproduziu a redação do artigo 978. Agora que ele vai explicar melhor e delimitar como nós vamos verificar isso no caso concreto. Desde que, então, o empresário casado não precisa de outorga conjugal para alienar o bem afeto à empresa. Mas ele não precisa dessa outorga desde que existe prévia averbação de autorização conjugal à conferência do imóvel ao patrimônio empresarial. Então, ele não vai precisar dessa outorga, né, do cônjuge, desde que exista no cartório de imóvel já uma averbação do seu cônjuge falando que tem ciência que aquele bem imóvel está afetado ao exercício da sua atividade empresária, beleza? Dessa forma, a gente consegue proteger o cônjuge
e deixar rígida a redação do artigo 978. Então, se isso cair na prova de vocês, se for prova objetiva, vocês têm que marcar a expressa redação do artigo 908. Se for uma prova objetiva, mas que pede um entendimento jurisprudencial, ou em uma prova discursiva, você já tem que explicar que isso só irá acontecer desde que haja uma prévia averbação de autorização do cônjuge no respectivo cartório de registro de imóveis, tá legal? Sociedade empresária agora. Antes da gente estudar a sociedade empresária, né, passar a estudar propriamente a sociedade empresária e os tipos societários, vamos dar uma pausa aqui no nosso bloco 2 e continuamos o estudo no próximo bloco.